Olá, cursistas! Sejam bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Diócles e vamos trabalhar com a disciplina Língua Portuguesa 2. Além dessa videoaula, que apresentaremos o conteúdo programático do plano de ensino, vocês também terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos e vídeos que eu deixarei disponível. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelos tutores, presencial e à distância, naquilo que for necessário. Peço que em nossas aulas você esteja munido de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem lá no fórum da nossa sala virtual que iremos responder vocês. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Esta videoaula corresponde à unidade 1, que consta lá na sala virtual. Trabalharemos nessa unidade a teoria da comunicação, a comunicação e a linguagem verbal e não verbal, oralidade e a escrita e suas adequações. E aí, vamos começar? A capacidade de comunicação é uma das mais fascinantes competências humanas. Em todas as nossas relações interpessoais, dependemos da linguagem. Ela nos define e também define a maneira como vemos o outro. Na vida profissional, usar completamente as linguagens é imprescindível para a inserção no mercado de trabalho. Não só isso, essa habilidade vai ajudar a definir quem você será e onde vai chegar. Na aula de hoje, você passará a entender um pouco mais sobre o processo de comunicação. Compreenderá quais são os participantes de um ato comunicativo, o que é mensagem, código e contexto. Estabelecer a comunicação está na essência humana. Vários estudiosos tentaram desvendar esse processo. Muitas hipóteses foram levantadas e hoje o que se pode dizer sobre a comunicação verbal humana e o seu estudo é o que o modelo mais conhecido difundido é o do filósofo russo Roman Jakobson. Ele foi um pensador russo que se tornou um dos maiores linguistas do século XX e pioneiro da análise estrutural da linguagem, poesia e arte. Foi chamado de o poeta da linguística por Haroldo de Campos, sendo o criador das famosas funções de linguagem, entre elas figurando a função poética. Sua intenção ao propor o esquema da comunicação era demonstrar que a comunicação humana se estrutura a partir de alguns elementos, atendendo a finalidades específicas. A base da teoria da comunicação de Jakobson está na identificação de 6 elementos presentes, segundo o teórico, em todas as situações de interlocução. Nós vamos dar uma olhada numa imagem para vocês verem como que funciona. E aí vocês estão vendo que esse esquema do processo de comunicação do Jakobson mostra perfeitamente essa relação entre o emissor e o receptor. Fica claro que para que aconteça essa mensagem, nós vamos perceber que do emissor a mensagem vai até o receptor, como vocês estão vendo aí. E essa comunicação ela vai ser difundida através desse canal, né? Esse código que eu acabei de mostrar para vocês pode ser exemplificado como o código da língua portuguesa, né? Ou da língua inglesa, ou da língua espanhola, ou da língua italiana e por aí vai. É o código utilizado, é o idioma que nós vamos utilizar. E esse contexto que vocês estão vendo, é necessário que ele seja interpretado ao mesmo tempo pelos dois, emissor e receptor. Se não houver essa interpretação,
dessa mensagem utilizada através desse código, que o canal pode ser qualquer um, seja oral, seja escrito, o receptor pode não entender essa mensagem. A interlocução depende da existência de um locutor. O sujeito que fala ou escreve é de alguém que anuncia algo, que a enunciação é dirigida, que é o interlocutor. E supõe, necessariamente, a existência de uma situação de comunicação. É só no cruzamento de interlocutores que um enunciado ganha sentido. Enunciado, em linguística, refere-se a tudo que tem como objetivo comunicar algo, em um determinado contexto, para um determinado interlocutor. E se eu afirmasse para vocês, duas pessoas falam a mesma língua, mas não conseguem se comunicar, o que é que vocês me diriam? Como se dá isso? Veja bem, duas pessoas falam a mesma língua, mas não conseguem se comunicar. É possível? O código é o mesmo utilizado pelos interlocutores, como eu dei o exemplo, língua portuguesa. Eu quero que vocês reflitam mais sobre isso. Outra afirmação que eu posso fazer é: possuir o conhecimento de uma língua não é o mesmo que saber uma língua. Como pode ser isso? É possível essa informação? E se eu afirmar que a comunicação ultrapassa a linguagem? Vocês devem estar se perguntando, eu estou até percebendo, como assim? Uma ultrapassando a outra? Essas afirmativas que eu acabei de dizer, ou questionamentos, servem para refletir sobre a importância da comunicação. Um processo que vai além do que possamos imaginar. A linguagem, ela se dá através da expressão do pensamento, da comunicação e da interação verbal humana. A linguagem, ela é todo e qualquer sistema de comunicação, seja verbal, seja não verbal, é um dom inato do ser humano. É faculdade de recriar e manipular os sistemas de comunicação, que só o ser humano tem. Tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal contribui para que possamos nos comunicar eficientemente. O homem tem a necessidade de comunicar-se. A comunicação é a base da vida em sociedade. Dizemos que ela foi estabelecida quando conseguimos ser compreendidos por quem interage conosco. Basta pensar que em nosso cotidiano é comum ouvirmos e usarmos expressões do tipo: foi um problema de comunicação, faltou comunicação e outras coisas mais. Nossas relações profissionais e pessoais serão tão bem-sucedidas quanto mais eficaz for a nossa capacidade de comunicação, especialmente num ambiente corporativo. Precisamos garantir que fomos compreendidos e também que compreendemos o que nos foi transmitido. Olha só essa charge de 1990. Na primeira tira, nós temos um indivíduo que pode ser um político ou um líder sindical. Veja bem, que através da linguagem expressa seu pensamento e convence diversas pessoas a acreditarem no que ele diz. Ele planeja, com o seu discurso, conquistar o apoio das pessoas que o cercam, para vencer uma eleição ou conseguir algo que deseja. Ele dialoga com seu interlocutor ou seu adversário e mostra suas ideias.
Vejam só. Na segunda e terceira tira, percebe que a discussão fica intensa e que o candidato oposto, podemos chamar assim, intensifica a conversa e também mostra o seu ponto de vista. Vejam só, aqui nós estamos vendo a discussão dos dois. Olha o que está acontecendo aqui, nos balãozinhos. Ele também, com auxílio da linguagem, que é o adversário, exterioriza o seu pensamento. À medida que o indivíduo, 2, argumenta, à medida que ele vai argumentando, o balão dele vai crescendo e engolindo do adversário, como vocês estão vendo. E os adversários passam a ser seus aliados, pois comungam da mesma ideia. O balão produz esse efeito com a ajuda da linguagem não verbal, como vocês estão vendo. Por fim, vimos que o primeiro indivíduo acaba ficando só. Seu adversário conseguiu vencê-lo nos argumentos e conquistar o apoio das outras pessoas. E ele acaba ficando só. Ou seja, o argumento do segundo indivíduo, do segundo candidato, foi maior do que o dele. As ideias conseguiram manipular as pessoas. É assim que funciona todo o processo de linguagem. O que possibilita a comunicação humana é a linguagem. Observe a esse respeito uma célebre frase do filósofo grego Aristóteles. Veja bem. Linguagem e socialização. Somente o homem é um animal político. Isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. A linguagem permite ao homem exprimir-se e é isso que torna possível a vida social. Como podemos perceber, já Aristóteles atribuía a capacidade de estabelecer linguagem algo que só o ser humano é capaz de fazer. O fato dos homens conseguirem viver em sociedade. Lendo isso, talvez você esteja se questionando, mas os animais também se comunicam? De fato, a linguagem animal, constituída pela emissão de sons e comportamentos determinados, garante a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Todavia, é bom deixar claro que há uma diferença fundamental entre nós e eles. Enquanto a comunicação dos animais é estática e condicionada, ou seja, não consciente, a nossa é fruto de raciocínio. Nossa expressão, por meio da linguagem, é consciente e intencional. Além disso, é dinâmica e criativa. Ao pensarmos em linguagem, é comum que associamos apenas ao verbal, ou seja, ao que é escrito ou falado. Mas ela tem um conceito mais amplo. À nossa volta, podemos perceber diferentes linguagens que apelam a todos os nossos sentidos. E em relação ao processo de comunicação humana, reconhecemos, portanto, dois tipos de linguagem. A linguagem não verbal, ela se apresenta através de gestos e mímicas. Expressão corporal, cores, desenhos, dança, música, pintura, comunicação que se dá através de outros meios que não sejam só a palavra. Por exemplo, linguagem dos surdos, linguagem corporal, a mímica, a pintura, a dança, gestos, o código Morse. Como exemplo desse tipo de linguagem, podemos citar os signos de trânsito, as placas de trânsito, as cores do semáforo e as placas de sinalização. Embora não exista nesse sistema de comunicação nada escrito, recebemos a mensagem que está sendo transmitida. Pare, atenção, proibido virar. Vamos ver esse slide para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer.
essas placas de trânsito, onde tem proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido seguir em frente. Você pode tanto virar à esquerda quanto ir em frente. Você tem o semáforo, que ele possui a luz vermelha, amarela e verde, e a cor de cada uma dessas representa uma condição do homem ao dirigir. O verde ele pode prosseguir, o amarelo ele tem que ter atenção e o vermelho ele tem que parar. Nesse outro slide, vocês estão vendo a pintura, que é também um caráter de expressão da linguagem. A pintura, ela vem, todos os tipos de pintura, essa pintura a quadro, a pintura, o grafite, esculturas, são representações da linguagem, já que ela vem através do nosso pensamento e aí faz com que a gente possa criar e recriar algo. Ao lado vocês têm aí um casal que está dançando. Esse casal apareceu naquele filme Dança Comigo, com a Jennifer Lopez e o Richard Gere. A dança, ela também diz algo. Todo tipo de dança, ela acaba mostrando como que o indivíduo quer representar algo. É tanto que as danças também representam uma comunidade, representam um país. Tango, quando você pensa em tango, você lembra de qual país? Da Argentina, por exemplo. Aqui nós temos uma representação gestual. Você percebe que através dos gestos da face, das mãos, do corpo, o gesto corporal, você consegue dizer muita coisa. Você pode observar que nessa primeira imagem nós percebemos que a mulher diz que está de olho, que ela está atenta ao que vai acontecer. E na segunda, a senhora idosa, ela está com raiva de alguma coisa e a representação desse dedo médio você já conhece, não é de hoje. Aqui nós temos a mímica, que é um trabalho corporal belíssimo, que só através dessa linguagem do corpo diz muita coisa. E aí o que vocês conhecem bastante é sobre a Libras, que aqui para nós é a linguagem de sinais, que é utilizado pelos surdos para a comunicação. Dois vídeos que vocês possam ver. É rapidinho, são só 3 minutos. Um é sobre mímica, um vídeo com a música Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha. Hilário, vocês vão gostar. O segundo é a música de John Lennon, Imagine, também de 3 minutinhos. Vocês vão ver a representação da música através da língua de sinais dos surdos, com o apoio da galera daquele seriado musical Glee. Um outro contexto em que a linguagem não verbal predomina é o mundo dos esportes. Pense que uso fazemos da linguagem não verbal nessas situações. Além disso, é importante salientar que é perfeitamente possível produzir o enunciado fazendo-se o uso conjugado da linguagem verbal e não verbal. Há vários exemplos desse uso, como as charges, as histórias em quadrinhos, os gráficos e tabelas, os anúncios publicitários. Existe uma porção. Vamos ver alguns deles. Aqui nós temos uma tirinha do Maurício de Souza, em que Cebolinha encontra com Cascão e Cascão gritando de dor no pé, gritando desesperadamente. O grito representa justamente a dor que ele está sentindo. E aí o Cebolinha vai à casa dele e busca a maleta de primeiros socorros, mas coloca um esparadrapo na boca do Cascão. É como se, na verdade, quem estava precisando de algo era a boca dele, de tanto gritar que estava incomodando. Aqui nós temos
propaganda publicitária mostrando como que o cigarro pode matar. Juntaram-se 2 cigarros e fizeram o cigarro em forma de uma arma. Seria, no caso, uma propaganda sobre a saúde. E aí vocês percebem que apenas esse conjunto, apenas esse objeto, diz muita coisa. Aqui é hilário, é muito, muito interessante. Nós temos um Danone, um iogurte, que faz a propaganda, só que com base numa personagem da atriz Letícia Pilar, daquela novela feita pelo João Emanuel Carneiro, A Favorita. Que ela era um personagem descompensado, que chamava Flora. E como esse produto, esse iogurte Activia, ele é para regular a flora intestinal, ele faz uma relação das duas. E aí é claro que chama atenção e provoca humor. Flora desequilibrada? Use Activia. Aqui é conhecido de todos, o Aurélio, o dicionário. Só que se vocês for perceber, o dicionário Aurélio, ele é um livro usado para consulta. Mas quando você coloca aqui bom para burro, você acaba fazendo uma ligação com esse dicionário. Quem que é burro? Burro é uma pessoa desprovida de conhecimento. É uma pessoa que não detém certo tipo de conhecimento. Aí, no caso, sobre uma palavra. E aqui, a palavra que está em jogo é a palavra burro, porque ela faz uma relação com o dicionário. Isso é muito interessante para a gente perceber como que se dá essa relação de ambiguidade, mas que também eu posso argumentar e manipular o consumidor tanto usando a criatividade, através da linguagem, mas também o humor. Aqui nós temos um outro produto, que é o sabão em pó, que diz: Homo faz, Homo mostra. Antes e depois. O Michael Jackson. O Michael Jackson antes e o Michael Jackson depois. Mostra que o Homo é tão bom que clareia, faz a relação que o sabão em pó Homo, clareia as roupas, limpa as roupas. É um pouco, inclusive, até racista, preconceituosa, mas, de certa forma, a piada, o humor, ele também ele vem do preconceito. Ele vem do preconceito. A maioria das piadas, elas são preconceituosas. É o que faz justamente fazer as pessoas rirem. Aqui nós temos um outro produto, que é um chocolate delicioso, diga-se de passagem, que é o chocolate Bis. E aí nós temos a figura do Santos Dumont, que inventou o avião, que nós conhecemos como 14 bis. E aí coloca a figura dele dizendo: esse dá gosto de voar. Que é tão gostoso, que deve levar você às alturas. Por último, nós temos aqui uma tabela que é interessantíssimo sobre a questão da linguagem verbal e não verbal. Essas barras, elas estão representando uma numeração, uma certa numeração. Logo no início, vocês estão percebendo que nós temos aqui a linguagem verbal, quando diz países mais populosos do mundo, em milhões de habitantes. Isso aqui é a linguagem não verbal. Se você buscar aqui a China, ela está entre o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 mil habitantes. E 400 milhões de habitantes. E aí depois, em segundo, vem a Índia. Aqui. Em seguida, nós temos os Estados Unidos, com 300 milhões. Depois a Indonésia.
E em quinto lugar, nós temos o Brasil com 200 milhões de habitantes, 205 a 210 milhões de habitantes. Então, eu tenho apenas uma tabela, um gráfico, aliás, que pode me dar várias informações. Ok. A linguagem verbal humana é concretizada por meio de um sistema socialmente constituído, que é a língua. Ora, uma língua é composta por palavras e por regras que as combinam, permitindo que expressemos uma ideia, uma emoção, uma ordem, enfim, um enunciado, uma mensagem, como eu mostrei anteriormente. Cabe observar que essas regras e palavras são comuns a todos os membros de uma determinada comunidade. Por exemplo, no Brasil, a língua é portuguesa. Não é isso? Outras comunidades também constituíram seus sistemas. E por isso existe a língua inglesa, o alemão, o italiano, o espanhol. Mas isso não significa que todos os brasileiros falem de maneira igual. Cada um fala do seu jeito, conforme o lugar, a situação e com quem está falando. E é justamente esse uso pessoal e único que caracteriza a fala. O processo de comunicação verbal efetiva-se na construção de um enunciado, seja ele oral ou seja ele escrito. Portanto, há duas formas de interação social por meio da linguagem verbal. Nós nos comunicamos falando ou escrevendo. Se pararmos para pensar, veremos que tanto individualmente quanto historicamente, o homem primeiro falou para depois escrever. Além disso, a fala é algo natural, ao passo que a escrita é aprendida, resultado da interação social, ou seja, da vida humana em atividade. Um bom comunicador é capaz de fazer entender e transita bem entre essas duas esferas. É um competente falante e também sabe como comunicar-se por meio da escrita. É o equilíbrio dessas duas habilidades que garantirá a sua eficiência no âmbito profissional, especialmente. Isso porque a linguagem constitui tudo o que acontece ao nosso redor e as empresas, cada vez mais, têm clareza da importância da comunicação para a sua sobrevivência e a de seus produtos ou serviços. Antes de olharmos isoladamente para cada um desses aspectos, vamos falar de um outro conceito importante. O processo comunicacional não é algo simples. Pelo contrário, pode ser bastante complexo, a depender do domínio que cada interlocutor tiver da linguagem. Em síntese, ele depende de muita coisa. Olha só. Quem fala, escreve. Quem fala ou escreve. Com quem fala ou escreve. Sobre o que fala ou escreve. Em que situação fala ou escreve. Então nós temos aqui estas perguntas que irão nos nortear. Quem? Quem? Quem é que vai desenvolver esse enunciado? Com quem vai desenvolver esse enunciado? Sobre o quê? Em que situação? Então, é necessário que essas perguntas estejam bem relacionadas para o seu desenvolvimento. Né? Se vai haver algo falado ou escrito, vai ser por alguém. Para que haja esse processo comunicacional,
nós temos que ter também o outro lado. É com quem se fala, ou para quem se fala, e sobre o que se fala ou escreve. Então essas relações, elas são importantíssimas para que a gente possa perceber nesse processo de comunicação. A sociedade é dinâmica, a língua é dinâmica e também são nossas relações profissionais ou pessoais. Vivenciamos e passamos por muitas situações. As pessoas são diferentes e cada dia apresenta os seus desafios. Melhor do que falar em certo ou errado em linguagem, portanto, é falar em adequação. Mas o que significa? O que significa isso? Significa dizer que um enunciado será considerado adequado quando for apropriado aos elementos presentes no processo de comunicação. Vamos ver essa tabela aqui. Veja bem, nós temos aí uma situação de comunicação em que o professor vai se referir aos alunos. Observe bem essa situação aqui, ó. Professor proferindo uma palestra para alunos do ensino médio. Olha o enunciado, que é a mensagem, que ele diz: prezados discentes, a outorga dessa responsabilidade de estar perante a essa seleta plateia muito me orgulhou. Aqui nós vamos ver essa terceira coluna, a da adequação. Dificilmente o professor prenderá a atenção dos alunos por usar termos cultos e falas muito elaboradas, já que nós estamos tratando de alunos de ensino médio e não de um curso superior ou um congresso com PhDs. Nesse segundo e-mail, nós temos, nessa segunda situação, nós temos e-mail entre colegas de trabalho. Mariana, olha só o enunciado, aqui. Mariana, segue a apresentação. Tomara que você goste. Beijo, Gi. Olha o nível de adequação. Adequada. Apesar de uso da abreviação, a fala é totalmente aceita numa conversa informal entre colegas, ainda que em ambiente de trabalho. São essas situações de comunicação que vai propiciar, se é adequado ou não, o uso, tanto pelo emissor e tanto pelo uso da mensagem. Ainda sobre a adequação da linguagem, vale uma ilustração. Assim como o nosso vestuário, a língua, o registro linguístico, deve ser apropriado a cada situação. Ninguém se veste da mesma forma para ir ao parque e para ir a uma festa de formatura ou casamento, por exemplo. Com a linguagem, é a mesma coisa. E de maneira geral, distinguimos dois tipos de registro linguístico, para a fala e para a escrita. O padrão coloquial ou informal, que é o emprego das estruturas de forma espontânea, em ambientes mais descontraídos e informais, com amigos ou familiares, independe de regras normativas e é inerente aos falantes nativos de uma língua. A norma culta ou formal é empregada em situações de formalidade, de maneira mais elaborada e planejada. Neste caso, a conformidade com as regras da gramática normativa, ensinada e, pelo menos em tese, aprendida nos bancos escolares. Vamos ver esses dois slides aqui. Aqui nós temos, numa linguagem informal, o dicionário dos manos. Eu coloquei apenas um pequeno fragmento. Mano não faz cocô, mano dá um barrão. Mano não vai embora, mano vaza.
Mano não briga, mano arranja treta. Mano não bebe, mano chapa o coco. Mano não cai, mano capota. Mano não entende, mano se liga. Mano não fuma, mano dá uns pega. Mano não passeia, mano dá um rolê. Mano não come, mano ranga. Mano não entra, mano cai pra dentro. Vocês viram que assim como tem os dicionários do mano, um dialeto específico da comunidade, dos manos, a gente pode encontrar dicionários ou dialetos aí de diversos tipos de comunidades, né, de grupos de pessoas que utilizam da mesma gíria, né, da mesma linguagem formal. Aqui como exemplo os manos, mas a gente pode ter os grafiteiros, né, como vocês estão vendo aí, os pichadores, os presidiários. Cada grupo eles vão manter um tipo de linguagem específica. Aqui nós já temos a língua culta. Né? E como exemplo, eu coloquei até aqui essa gramática normativa do Rocha Lima, que é o que obedece à gramática normativa. Temos conhecimento de que alguns casos de delinquência juvenil no mundo odierno decorrem da violência que se projeta através dos meios de comunicação com programas que enfatizam a guerra, o roubo e a venalidade. Olha só como que funciona. Observe também essas adequações da língua em que o professor despede-se do aluno. O professor despede-se dos alunos ao término da aula. Durmam bem, sonho com os anjinhos. Olha só essa outra. Padre despedindo dos fiéis após a missa. Falou aí, galera. A gente se esbarra. O candidato a vereador apresentando as metas para conseguir os votos. Se der tempo e sobrar um dinheiro, estou querendo melhorar as escolas. O genro falando com a sogra. Sai da frente, sua mãe não te deu educação. Você já parou para pensar nas diferenças entre a fala e a escrita? Já tentou definir qual das duas surgiu primeiro ou se elas são de fato diferentes? Veremos como é importante conhecer o contexto de um processo de comunicação e as principais semelhanças e diferença entre a fala e a escrita, lembrando que essas informações serão muito importantes para o teu sucesso profissional. Vamos ver mais esse exemplo. Acompanhe o seguinte diálogo entre essas duas pessoas. E aí? Conseguiu passar lá? Consegui, mas ela não estava. A outra me atendeu. E ela achou o papel? Não, não achou. E disse que a gente vai precisar mesmo daquela folha. Tá, mas mesmo assim, fica faltando um. Como vamos fazer? Pois é, só indo lá mesmo, para tentar conversar. Agora vamos refletir sobre as seguintes questões. Você entendeu o que as duas pessoas estavam falando? Quantos indivíduos são mencionados na conversa? Que situação pode ter gerado o diálogo, esse tipo de diálogo? Apesar de não sabermos do que se trata, estava claro para os participantes da conversa o assunto e a situação? Que palavras no diálogo são de conhecimento exclusivo dos dois falantes? Certamente poderíamos criar várias hipóteses para o surgimento do diálogo acima. Mas de maneira nenhuma poderíamos afirmar categoricamente o que havia ocorrido. Já para os dois falantes, que tinham conhecimentos prévios sobre o assunto, do acontecimento, o diálogo foi perfeitamente coerente e inteligível.
A conversa misteriosa serve, na verdade, para ilustrar um aspecto fundamental na comunicação verbal, a natureza diversa da fala e da escrita. A comunicação neste diálogo é estabelecida, pois os indivíduos estão inseridos no mesmo contexto situacional. Para concluir nosso raciocínio, vejamos essa última tabela. Nessa tabela, natureza diversa da fala e da escrita, nós temos duas colunas. A da esquerda, a coluna da fala. E a da direita, a coluna da escrita. A fala é a dependência de um contexto, de uma situação ou conhecimento prévio. Já a escrita é pouca ou nenhuma necessidade de conhecimento prévio. Na fala, nós temos a espontaneidade, nós temos a ausência de planejamento, fragmentação, permite a digressão e a reelaboração dos enunciados. Ao contrário da escrita, que ela já é mais planejada, né? Ela é bem elaborada, ela tem como principal fator a coerência, o encadeamento lógico das ideias. Já na fala, no que diz respeito ao predomínio de frases curtas, na ordem direta, liberdade de repetição, na escrita, nós temos construções mais complexas, preocupação com a clareza textual, ausência de repetições. Nós temos aí a coesão mais latente na escrita. Na fala, enquanto ela é apoiada pelos recursos paralinguísticos, que nós vimos aí sobre a linguagem não verbal, a escrita é constituída unicamente pela escrita e seus elementos, né? Suas pontuações, né? Sua acentuação. Na fala nós temos o receptor, o destinatário, que é um falante. Já na escrita, o seu receptor é um leitor. Enquanto na fala nós temos a forte presença de repetições e elementos fáticos, tais como né, daí, então, tipo assim. Que o tipo assim é um clássico nesses elementos fáticos. Ao contrário, né, da fala, na escrita, a ausência de marcas da oralidade é algo que nós temos, né? Nós temos essa ausência. E nós temos também um respeito à norma culta. Por fim, na fala, a interlocução é direta, ela é real. Já na escrita, a interlocução ela é indireta e virtual. Pois é, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Nós vimos como se dá o processo de comunicação, o modelo mais conhecido, que é difundido pelo filósofo russo Roman Jakobson. Nós vimos a importância da linguagem para o processo de comunicação e interação verbal humana. Nós vimos a linguagem verbal, que faz uso da língua, das palavras, seja oral ou escrito. A linguagem não verbal, um tipo de comunicação que se dá através dos gestos, das mímicas, da expressão corporal, cores, desenhos, dança, música, pintura. As diferenças que existem também entre a fala e a escrita, de forma a torná-lo capaz de desenvolver uma comunicação adequada em qualquer situação, ambiente ou situação que o indivíduo se encontrar. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que você tenha gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários e as suas dúvidas, responda à questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião,
O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueça dos estudos da apostila e das atividades propostas, que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima. Um grande abraço!